Mais um dia na presença de Deus, mais um dia com a palavra nas mãos. A devocional de hoje, 1 Pedro, capítulo 3. Vamos continuar falando sobre provações, que é o tema da mensagem de Pedro. Quando ele fala sobre os deveres sociais, os nossos deveres como cristãos em relação às pessoas, ele fala sobre uma coisa muito importante no capítulo 3 agora, que são os nossos deveres conjugais. Ele fala sobre o casamento. Queridos, em meio às crises que os cristãos passavam, é muito importante você olhar para o teu casamento, você que é casado, com um olhar especial, com muito carinho. Porque quando nós passamos as dificuldades da vida, se nós nos dividirmos ou se nós nos afastarmos, ficamos fracos e vulneráveis. E é justamente diante das dificuldades que nós passamos que vai testar também o nosso casamento. E o nosso casamento é fruto da nossa fé em Deus, daquilo que Deus é para nós. Então, quando Pedro fala sobre o casamento, ele está dizendo justamente sobre isto. Senhor, em meio às provações que vocês estiverem passando, vigiem muito o relacionamento conjugal de vocês. Vigiem muito a maneira como vocês lidam um com o outro. É muito profundo esse texto. No capítulo 3, ele fala sobre os deveres das mulheres e depois ele fala dos deveres dos homens. O 3, versículo 1, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, presta muita atenção, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha que profundo isto. Isso aqui é o cristianismo na prática. Está dizendo o seguinte: se você é casada com uma pessoa e essa pessoa não conhece Deus, que ela venha conhecer Deus por meio do seu procedimento. Você não vai ter que dizer nada. É pela sua conduta que você vai ganhar o seu marido para Cristo. Olha que profundo isto. Às vezes, falta muita sabedoria nas esposas. É muita cobrança. É muita crítica. É muita falta de elogios. É muita impaciência. E às vezes o marido pensa: eu vou fazer o que na igreja que a minha esposa vai? Eu vou fazer o que na igreja que ela todo domingo não falta um culto, mas é uma pessoa iracunda, uma pessoa nervosa, uma pessoa impaciente, uma pessoa que não cuida da casa. Então Pedro ele diz o seguinte: olha, o procedimento de vocês, as atitudes de vocês vão falar muito mais alto do que as palavras de vocês. Pela conduta de vocês, vocês vão ganhar os maridos de vocês sem palavra alguma. Só pela conduta honesta, respeitosa de vocês. Profundo isto. Então, quando estiverem passando por crises, pensa na postura que você tem. Pensa no jeito que você está tratando o seu marido. O versículo 3, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil. Olha só, Deus está dando a direção de como que a esposa tem que ser. Espírito dócil e tranquilo. Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. E que é de grande valor para Deus. Pois assim também costumavam adornar-se, enfeitar-se
as santas mulheres do passado, cuja esperança estavam em Deus. Então é muito importante isto. Agora, a questão da conduta da mulher, tá? Em ganhar o seu marido, em trazê-lo cada dia mais para perto de si. Eu gosto muito de uma palavra chamada blindar, de blindagem. Você tem que aprender a blindar o teu casamento. Você tem que aprender a cada dia investir no teu casamento. Este é o papel da mulher, tá? Diante daquilo que ela faz. Agora, olha o papel do homem. Do mesmo modo, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. O cristianismo revolucionou a cultura ocidental. A cultura ocidental, onde predominantemente é cristã, ela é totalmente diferente da cultura oriental. É só você ver como que as mulheres são tratadas na cultura oriental, que até hoje um marido pode ter mais de uma esposa, pode ter 3, 4, 5 esposas, são tratadas de uma forma extremamente desrespeitosas como objeto. Essa é a palavra certa, como objeto. E olha só como o cristianismo, ele revolucionou a nossa cultura. Tem muitas feministas que se dizem ateus ou ateias porque não creem no evangelho, porque acham retrógrado, alguma coisa assim, mas os direitos que as mulheres têm no mundo ocidental se devem ao cristianismo. Olha só o que Pedro está dizendo aqui. Maridos, tratem as esposas de vocês com honra, como parte mais frágil, como mulheres dignas. Não é isso que está dizendo aqui, versículo 7? Sejam sábios no convívio com as suas esposas, tratem-nas com honra, com valor. Valorize a sua esposa como parte mais frágil, como cordeira da graça de vida. No outro texto, Paulo fala, o marido seja marido de uma só esposa, cada um tem uma esposa só, falando sobre monogamia. Isso é do cristianismo. E a coisa é tão séria, que no finalzinho do versículo 7, Pedro diz o seguinte: maridos, se vocês não tratarem as suas esposas assim, as orações de vocês não serão ouvidas. As orações de vocês serão interrompidas. Não passará do teto a oração que vocês fizerem para Deus. Olha como é sério. Tratar a sua mulher é tão espiritual quanto vir ao culto. Fazer uma oração para Deus, cantar um cântico para Deus, ajoelhar na igreja, tomar santa ceia, isso é tão espiritual quanto a maneira como você trata a sua esposa na tua casa. Bíblia. Já parou para pensar na profundidade disto? Toda mulher deseja ser tratada com honra. O próprio Jesus disse: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Amor incondicional. Eu morro pela minha mulher. Este é o amor que o cristianismo prega. Este é o amor que Deus diz na sua palavra. Essa é a minha vontade para vocês. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando vocês passarem por dificuldades financeiras, quando vocês passarem por dificuldades de saúde,
dificuldades profissionais, tentações, lutas. Sejam coesos um com o outro. Invistam um no outro. Priorizem um ao outro. Você fazendo isso, você vai agradar a Deus. Você fazendo isso, você vai honrar Deus, porque esta é a vontade de Deus para você. Que a mulher seja bênção na vida do marido, para que com atitudes traga o marido cada vez mais para perto de Deus. E o homem seja bênção na vida da esposa, para que com atitudes traga cada dia mais para perto de Deus. E como que eu vou trazer um ou outro cada dia mais para perto de Deus? Eu estando com Deus, trazendo para perto de mim. Fique perto de Deus e traga a sua esposa para perto de você. Fique perto de Deus e traga teu marido para perto de você. Vocês fazendo isso, vocês vão vencer todas as provas que vierem. E não vai ser qualquer coisa que vai balançar a vida de vocês. Então Pedro está dizendo isso, as provações vêm, mas blindem o casamento de vocês. Tem uma blindagem no casamento de vocês. O versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, agradeçam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e dos seus lábios da falsidade. Esse texto é lindíssimo, lindíssimo. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Eu quero que você pense uma coisa comigo, tá? Só abrir um parênteses. Quando Tiago e Pedro escreveram as primeiras 2 cartas do Novo Testamento, só tinham judeus convertidos. Não tinham ainda os gentios, aqueles que não eram judeus, somente judeus. Então, o jeito que eles escreviam era muito parecido com a poesia hebraica de Provérbios, os mandamentos, as ordens, faça isso, faça aquilo outro. Então, isso aqui é muito interessante. É muito prático, é isso que eu quero dizer para você. Os textos são extremamente práticos. O versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ou seja, se vocês forem pessoas boas, as pessoas vão tratar você bem. Todavia, mesmo, esse texto é interessante, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Mesmo se vocês sofrerem por praticarem a justiça. O que estava acontecendo naquela época? Eles estavam sofrendo por participarem do cristianismo, então eles estavam sofrendo de forma injusta. Eles estavam sofrendo porque tinham fé em Jesus, estavam sendo mortos, perdendo seus bens de forma injusta. Agora, não temam aquilo que eles temem, e nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo, versículo 15. Santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Cristo é o Senhor, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Grife esse versículo. Esteja preparado para dar a razão da sua fé. Qualquer pessoa que perguntar por que você sofre por causa de Cristo, porque eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E seja preparado para dar a razão da sua fé. Por que você trata a sua esposa assim? Por que você é fiel a ela? Por que você trata seu marido dessa forma? Por que você lida com a vida dessa forma? Tenha
convicção daquilo que você crê. As pessoas podem não concordar com você, mas eu vou dizer uma coisa, elas vão te respeitar. E o que está faltando hoje no meio cristão é muito isto. Há muitas pessoas que não vivem lá fora o que é pregado aqui dentro da igreja. Que não é pregado na palavra, não tem sido vivido, ou o que é pregado na palavra não tem sido vivido por muitos. Isso é muito interessante, isso é muito sério. O versículo 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, ou seja, mostra a razão da sua fé, mas sem gritar, sem ser orgulhoso, mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Olha que profundo isto. As pessoas que falam mal de vocês porque vocês são cristãos, fiquem envergonhados. Lá no trabalho, ele é assim. Não, ele é diferente. Ele não fofoca, ele é honesto, ele é fiel, ele não fica se intrometendo na vida dos outros. Já parou pra pensar nisso? Ele é responsável, ele chega no horário, ele não fica com piadinhas indecentes. Eu nunca vi ele mexendo com pornografia. Ou seja, as pessoas podem não concordar com aquilo que você acredita, mas elas vão respeitar você porque você vive aquilo que você acredita. Já parou para pensar nisso? Há muitas pessoas que não têm o respeito dos outros porque não vivem aquilo que dizem que acreditam. E o texto continua. O versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo e vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, somente 8 pessoas entraram. Na época de Noé, 8 pessoas foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, não é o batismo do ato de jogar água na pessoa, mas é o espiritual, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ou seja, se você é perseguido pelo fato de ser cristão, agradeça a Deus. Se você é perseguido por falar a verdade, agradeça a Deus. Se você é perseguido e as pessoas falam mal de você porque você não entra na turminha da pornografia e você é fiel à sua mulher, fiel ao seu marido, agradeça a Deus. É muito melhor você ser perseguido por causa da verdade do que você ser aceito diante do povo que só vive uma mentira. Meio às provações que você estiver passando, fica firme. Que nem eu disse, eu quero repetir isso, tá? Eu quero repetir isto. As pessoas podem não concordar com você, mas vão respeitar muito você pela tua postura. E é isso que vai fazer com que as pessoas sejam atraídas para Cristo. Porque você vive a verdade. Guarda isso no seu coração. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, pela tua palavra que é viva, e diante de tudo que o Senhor falou conosco hoje, dê-nos, ó Deus, compreensão
e, acima de tudo, dê-nos força para praticar tudo que o Senhor nos deu. A bênção de entendermos. Eu quero pedir uma bênção muito especial para os nossos casamentos, para as nossas famílias. Guarde-nos, Pai, em meio às provas que passamos, em meio às dificuldades que temos, dificuldades externas, internas. Abençoe os casamentos. Abençoe os maridos no trato com as esposas, abençoe as esposas no trato com os maridos, abençoe os filhos nos tratos dos pais, os pais no contrato dos filhos, enfim, abençoe nossas casas. Eu peço que a tua bênção esteja conosco e eu quero agradecer muito pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Espero você amanhã para mais uma devocional, tá? Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã.